Olá, sim, querido internauta que nos acompanha neste momento. É sempre um prazer poder contar com a sua companhia. Quinta-feira sim, nós trazemos até si o programa Percursos para nos inspirar com a história de um convidado que trazemos sempre aqui à casa. Hoje não será diferente, estaremos na companhia do Fidelton Emídio, ele que é jornalista, e Fidelton pode cumprimentar as pessoas lá de casa agora. Boa noite, então, se todos cumprimentados, tal como a nossa entrevistadora disse, eu sou Fidel Tony Mídia e estarei cá convosco para partilhar um pouco daquilo que sou eu. Muito obrigada, seja bem-vindo mais uma vez, Fidelton. Se querido internauta, se ainda não compartilhou, se ainda não nos segue, por favor, compartilhe para que mais pessoas se sintam inspiradas com o percurso do Fidelton Emídio. De lembrar que pode nos acompanhar através do Facebook e YouTube, que é GMTV Moz. Mesmo para começar a nossa conversa, Fidelton. Fidelton Emídio nasce em 1992 na cidade da Machixe, província de Inhambane. Conte-nos como é que foi a sua infância, em que contexto social e político nasceu. Ótimo. É sempre um desafio quando vamos falar de nós, sobretudo quando somos pessoas que estão acostumadas a entrevistar e não a ser entrevistadas. Mas, enfim, hoje eu que estou cá neste lugar de entrevistado. Nascido em 1992, a cidade da Machixe de Inhambane. Nasci num contexto de pobreza, uma família de baixa renda, lá com os meus pais, na província de Inhambane, obviamente cidade da Machixe. Nasci num contexto também, o político é difícil de descrever numa perspectiva em que na altura era mais fácil saber das outras coisas que faziam parte de mim como criança, mas 1992 sabemos que marco foi para a história do nosso país, aliás, aquilo foi o ano, e falo sobretudo de marco político, e nasci numa família, tal como disse, de baixa renda, uma família que via em algum momento a transmitir esses valores de começar de baixo. Aos meus 7 anos comecei a primeira classe na escola primária de Matador. E olha, vou contar uma história engraçada. Comecei a primeira classe, no entanto, só frequentei 3 dias de aula e a posterior fui transferido para Beira. E depois como é que fez para se ambientar lá? Como não teve dificuldades em engrenar na escola de novo, as amizades? Na altura, 7 anos ainda, teve uma habilidade mental de nos adaptarmos a vários ambientes. Não foi difícil, lembro-me que fui lá 3 dias depois, comecei a primeira classe na cidade da Beira, por sinal também na escola primária do Matadouro. Então, o primeiro dia de aulas foi um cenário muito engraçado, porque, ou melhor, a primeira semana, porque fizemos lá um teste, eu tive 0 valores, comecei a chorar. E o meu, e o meu professor, para me acalmar, colocou-me 14 valores. Ele disse que cobraria um dia isso de mim. Eu fiquei naquilo e tal. Mas a posterior, com o passar do tempo, eu fazia a terceira classe, realmente cobrou aquilo de mim e felizmente fui capaz de responder em termos de desempenho escolar, em termos de prestatividade escolar. E, foi um esforço que foi sempre compensado pelos resultados. Ok. E disse que começou a primeira classe na província de Inhambane, depois de 3 dias foi transferido para a cidade da Beira. E por que dessa transferência? Essa transferência é forçada, na verdade, infelizmente, os meus pais divorciaram-se. Então, a minha mãe levou-me junto para a Beira. Foi lá onde recomeçamos a vida, digo. E desde então, fui me aculturando mais
na cidade da Beira, aos 7 anos, já devo imaginar é a infância, a adolescência e um pouco da juventude passada por lá. E bebi muito lá dos hábitos culturais, mas sem deixar de lado claramente a minha origem, da qual me orgulho bastante, ser da província de Inhambane, dita terra de boa gente. Nasceu na província de Inhambane, posteriormente transferido para Beira, hoje está na cidade de Maputo. Como é que chega aqui a Maputo? Como é que veio aqui parar e o que veio fazer? Este é um percurso complexo, mas feita a pergunta, vais-te cansar. Na verdade, comecei lá a estudar a primeira classe, fiz a quinta classe na Escola Primária de Matadouro, perdão. Felizmente sempre fui um aluno esforçado, dispensei a quinta classe e tal, mereci quadros de honra, e são coisas sobre as quais eu falo com muito orgulho, porque é tudo parte de um processo que resulta em quem eu sou hoje. Então, posto isto, depois mudei de bairro, fui estudar já para o centro da cidade, no bairro de Mataquane, fiz a sexta, a sétima classe. A posterior, voltei novamente para o bairro onde eu estava, frequentei a oitava, nona, décima classe, na escola secundária de Matadouro. A 11ª classe eu vou para Samora Machel, escola secundária Samora Machel, fiz lá a 11ª e 12ª classe. Então, calhou-me que na 10ª classe, no caso 2010, sim, a minha mãe perde a vida. Mas antes disso, tivemos episódios muito conturbados. Ela ficou doente e foi ficar de baixa no hospital durante mês e meio, creio eu. Eu sou o filho mais velho e a posterior veio uma menina e, por último, um caçula. Eu tinha de dar conta deles, cuidar deles, ir à escola e sair da escola, ainda fazer um jogo de cintura, ir ao hospital para dar comida à mãe, voltar para casa, dar banho aos meninos. Passamos por crises e crises, não ter o que comer, comer arroz e chá, cozinhar a lenha tirada mesmo da mangueira por improvisos. E foram episódios que me marcaram bastante, porque na altura eu não chorava porque não tinha opção, era eu ou eu fazer aquilo. Então foi um ano muito complicado para mim. Eu fazia a 10ª classe. Aliás, essa ginástica toda que culminou infelizmente com o falecimento da minha mãe começou quando eu fazia a 9ª classe. Ela ficou doente e ela fazendo esse acompanhamento. Felizmente eu fui uma pessoa perdão, que sempre manteve boas relações, conhecia pessoas, eu não hesitava em pedir ajuda, essas pessoas ajudavam-me, davam-me o apoio necessário, uma e outra, barra de peixe, outra arroz, outra óleo, e juntava aquilo, já dava para aguentar uns dias, ainda ter dinheiro para pegar o transporte, ir ao Hospital Central da Beira, para lá dar refeições à mãe e tal. Foram episódios muito marcantes que fazem parte da minha história. Então, perco a minha mãe. Não, perdi a minha mãe, já estava a fazer a 11ª classe na Samora Machel. Perco a minha mãe, faço a 12ª classe. Eu já tinha na cabeça, minha mãe, se cá estivesse, seria testemunha ocular disto, que eu queria fazer jornalismo, que eu queria ser jornalista. Para honrar isso, eu fiz a 12ª classe. O que é que aconteceu? As pessoas iam me incentivando, não, vá lá fazer um curso para seres professor, a posterior vais conseguir custear as tuas despesas sozinho, vai ser mais fácil fazer jornalismo, ou não vais conseguir, vai ser difícil para ti. Eu sempre acreditei que podia. Então, fui me inscrever. Não tinha dinheiro para inscrição, inscrevi-me à UP, inscrevi-me à UEM, graças a alguém, chama-se Ana Paula Correia, lá na Beira, uma amiga que por acaso conhecemos na antiga plataforma de chat MIG33, tornámos-nos irmãos. Ela ajudou-me bastante.
ela que me deu dinheiro para a inscrição, eu fui lá fazer a inscrição para o UEM e o UP, estudei feito louco, porque eu queria. Felizmente, consegui admitir na UP, consegui admitir na UEM também, e tive o poder de escolha. A UP era para Nampula, e que era para o curso de Sociologia, que era também um curso que me cativava, mas a minha primeira opção sempre foi jornalismo. Admitido, começou uma outra fase da minha vida, que é sair da beira para cá, digo, com o apoio de poucas pessoas. Até me lembro que no início foi mesmo de roupas dadas, roupas oferecidas, que eu vim cá, fui morar na Liberdade, na casa de uma avó. Fui lá, morei durante uns 6 meses, depois transferi-me para a casa de uma outra tia, no bairro das Maotas, morei por lá e em 2013, logo no começo, creio eu, sim, eu me desafiei a andar pelos próprios pés, que era começar a morar sozinho. Assim eu fiz, não foi fácil mesmo. Foi um recomeçar de conseguir um quartinho ali no Alto Maé e tal. Foi um começar sozinho, tal como disse, as minhas origens não são de poderio financeiro, poderio econômico, né? Então era tudo um jogo de cintura. Felizmente o meu tio ajudava-me com algum dinheiro para pagar a renda. Eu comecei a dormir numa esponja. A minha única mobília era o meu material escolar, uma caixa improvisada, aquelas de bolachas e tal. O meu material escolar, eu lá ia vivendo, eu passava refeições na residência da Universidade Eduardo Mondlane, aquela da Carlos Marx, é a R8, se não estou em erro. Passava refeições ali e 18 horas já era hora de jantar. Se falhavas essa hora, era dormir sem comer. Então, todas essas coisas foram sendo acompanhadas pelo esforço que eu ia fazendo na escola, também, na universidade, no caso, e também pelos resultados que eu tinha. Então, tem este lado pessoal da minha história, meu percurso acadêmico, que foi acompanhado deste lado pessoal também não muito linear, que teve muitas idas e vindas, descidas e subidas, e contei com o apoio de muita gente. Eu nunca hesitei em pedir ajuda, porque eu disse algo para mim: se eu quero ajuda de alguém, preciso ajudar-me primeiro. É o esforço que eu fazia de mostrar que eu preciso de ajuda através do esforço que passo a repetição, que eu fazia, no que eu tinha nas atividades que eu tinha, né? Que era acadêmicas, que era tentar um estágio ali, acolá, porque logo no primeiro ano, por exemplo, eu entrei para a rádio universitária da ECA, Escola de Comunicação e Artes. Fizemos ali programas de rádio, íamos ali fazendo. A posterior, entrei para um jornal desportivo, show de bola na altura, extinto agora. Era um estágio ali não remunerado, ir porque queríamos aprender, né? Fazia esse esforço. Então, tal como dizem, work hard pays off, todo esforço é compensado, né? Então, por isso que eu olho para a Fidelton, hoje vejo que não foi nada por acaso. Depois do jornal Show de Bola, fui à Rádio Moçambique fazer um curso de redação, leitura e expressão, algo assim, e textos jornalísticos. Queria aperfeiçoar a minha fala, queria aperfeiçoar a minha expressão. Então fui lá fazer um curso e a posterior entro para a IREX, né? Media Lab. Fui lá, fiz o curso, foram 6 meses por aí. Felizmente fui um dos melhores em termos de desempenho, porque respondia a todas as atividades. Fiz uma reportagem numa boca de fumo sobre consumo de drogas, e foi uma reportagem de alto risco, na verdade, que hoje, com o percurso que eu tenho, pensaria 2 vezes em voltar a fazê-lo. Mas, na altura, foi ir de forma inocente a querer alcançar um objetivo, que era mostrar que vale a pena, que era mostrar que existe um brilho profissional. Há pessoas que, quando olham para si, acreditam em si
dizem, não, tu vais longe, até mesmo tu, se calhar, não despertes esse potencial, mas quando as pessoas te dão a oportunidade de provar, as pessoas acreditam em si, o resultado costuma ser fantástico. Eu sou exemplo disso. A Selma Inocência, que na altura era a nossa mentora no Media Lab, sempre depositou energias, sempre depositou confiança. Tipo, não, tu és capaz, tu vais fazer isto. Assim eu fiz e tive a oportunidade de ganhar o primeiro estágio na Epo TV. Um dos gestores lá na Epo TV assistiu à reportagem no dia da nossa graduação no Media Lab, assistiu à reportagem e disse, não, o jovem Fidelton, eu gostei dele, quero que ele vá lá estagiar e tal. E assim eu fui caminhando, fui estagiar, comecei o estágio, também dei o meu máximo e me chega o convite, Fidel, quer estagiar na ESTE? Eu, sim, por que não? Fui e logo fui recebido com um programa muito desafiador que na altura eu, perdão, passei a ter, deixa-me cá dizer que uma espécie de um quadro depressivo. Eu não dormia por ansiedade, as minhas madrugadas eram muito. Eu ficava despertado só em busca de mecanismos como fazer uma grande reportagem, porque o meu desafio foi logo o Grande Plano, que foi um programa onde cresci muito, e foi de facto desafiador começar o programa de Grande Plano, porque eu não tinha experiência com grandes reportagens. A experiência que eu fiz anteriormente, no entanto, errar, aprender fazendo é uma coisa muito desafiadora, então abracei esse desafio, tive esses meus quadros de ansiedade, a posterior, quando fui fazendo, fui aprendendo, fui ficando mais maleável a coisa e fui ganhando ritmo, isto no programa Grande Plano. E a primeira grande reportagem que eu produzi foi sobre idosos. Felizmente, foi a reportagem que eu submeti para o prémio CNN, jornalismo africano. E liga-me um número estranho numa dessas tardes, nós ali na rua. Liga-me um destes números. Alô, boa tarde, Fidelton. Sim. Aqui é da CNN, a sua reportagem foi selecionada para ser finalista. Eu não, deve haver aqui algum engano. Felizmente era isso. Não, é que era inimaginável para quem estava a começar. E uma das primeiras reportagens teve aquela qualidade internacional para ser selecionada. E foi um tempo em que, na verdade, houve uma mistura de sensações, medo, ansiedade. Fiquei incrédulo. Não, deve haver aqui algum engano. Não. Será? Eu dormia e dizia, será que não me vão ligar e dizer que não, falhamos? Eu, então agora foram dias e felizmente fomos selecionados, eu e o Cleofas Viagem, para finalistas. A gala foi em outubro de 2016, todas as reuniões, todas as condições, perdão, foram reunidas. Viajamos para a África do Sul, chegados lá, atividades. Foi uma troca de experiência, vendo aquela interação com vários outros órgãos, representantes de outros órgãos a nível de África. Foi possível beber da complexidade do próprio jornalismo, da complexidade da própria mídia a nível de África, ver que alguns países já têm um avanço sobre vários aspectos. Falamos primeiro da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, falamos também de questões como o próprio acesso à informação, falamos de próprios meios de produção televisiva e não só, porque havia ali outros órgãos, havia ali imprensa escrita e imprensa e rádio, digo, e televisão. Então foi possível de lá beber várias experiências até que chegamos à gala final, de onde eu fui consagrado vencedor da categoria mídia televisiva,
a língua portuguesa. E foi uma sensação, na altura, muito, não sei descrever, porque como é que digo isto? Pareceu uma maturidade precoce, positiva. Ganhar aquele prémio exigiu muito mais de mim quando voltei, que era provar que fui merecedor daquele prémio, porque muita gente já estava a olhar, quer saber quem é o Fidelto Limite que foi merecedor desse prémio, o Fidelto Limite que ganhou este prémio. E foi um tempo em que tudo arredores e todos os arredores queriam perceber o que é que o Fidelto Limite realmente sabia fazer, o que é que fazia. E aproveitei isso para mostrar mais o meu potencial profissional, para aprender ainda mais, porque tenho dito, o aprendizado é uma coisa que não ocupa espaço, aprendemos é mesmo para nós, e para se aprender existe uma coisa que não deve faltar, é humildade de aprender. Porque nem sempre as pessoas nos vão ensinar como nós queremos que elas o façam. Há gente que tem, se calhar, uma maneira mais dura de transmitir uma mensagem, há gente que, se calhar, tem uma maneira mais suave. Mas quando o objetivo é aprender, nós focamos naquilo e tudo o resto tiramos de lado, absorvemos o que é realmente importante. Foi o que eu fui fazendo com o tempo e não faltam as pessoas que digam como é que tu aguentas isto, como é que tu estás a suportar tamanha humilhação, digo. Então são coisas que eu nunca dei ouvidos e sempre preferi focar no aprendizado, preferi focar naquilo que eu queria, que era tornar-me um nome, tornar-me uma referência, ser um jovem que inspira os outros jovens. Felizmente, com o passar do tempo, fui tendo esse pulsar das pessoas, jovens que foram procurando para ter dicas, jovens foram procurando, porque não, eu aprecio o teu trabalho. Esta era a parte que mais me engrandecia, ter jovens que diziam que querem fazer jornalismo porque me veem e gostam da forma com a qual eu faço. Felizmente, hoje, partilho o mesmo espaço com alguns jovens que entraram para o jornalismo, inspirados por mim. E são jovens que eu acolho como meus frutos. E são jovens que ajudam até hoje, isso mesmo está a acontecer. Um dos jovens, eu prometi a ele, eu disse, não, eu vou colocar-te numa melhor posição profissional, onde eu puder ajudar-te. Falei porque também cheguei aqui com a ajuda dos outros, cheguei aqui porque bati portas, cheguei aqui porque pedi ajuda, e pedir ajuda não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é porque nós queremos ser ainda mais fortes, é porque somos fortes o bastante para perceber que pedir ajuda nos engrandece, pedir ajuda é algo que torna o outro útil e utiliza nós mesmos. Então, da STV, fiz o meu percurso lá, foram sensivelmente 4 anos e 6 meses. Saído de lá, como é que saiu da STV? Esta é outra pergunta que se calhar me ias fazer, mas eu saí da STV muito antes de sair, ou melhor, quando eu ainda estava na STV, recebi propostas para outros órgãos. No entanto, eu não me sentia preparado o suficiente, como quem diz. Eu estava preparado, mas não sentia que era o bastante para eu sair da STV. Precisava beber um pouco mais da STV, precisava aprender um pouco mais. Assim eu fiz, com o passar do tempo, recebo uma proposta, uma chamada, Fidelton, precisamos conversar consigo, era da Rede Televisão Miramar. Assim eu fiz. Eu fui lá ter, fizeram uma proposta, eu sempre fui uma pessoa felizmente eu gosto disso, de tomar riscos calculados, pouco ou muito calculados, eu gosto de arriscar, porque em algum lugar aquilo me vai levar. Então, foi algo que eu, por exemplo, não pedi assessoria de muita gente, porque há muita gente que te traz prós e contras e acaba te balançando. Eu disse, não, eu vou tomar a decisão, eu vou abraçar esse desafio na Miramar, e a posterior
querem ser alguma coisa, sim, o terá feito, mas eu terei feito isto por mim e não por alguma influência ou pelo facto de alguém ter dito que não, é melhor que a ICV. Eu o fiz porque eu queria abraçar um outro desafio profissional, eu queria me descobrir ainda mais. Existia algo que muito se dizia, que muito se diz, eu digo ainda até hoje, que é sobre o brilho profissional, sobre o potencial profissional de cada um de nós, que eu queria provar para mim mesmo que o meu potencial profissional não estava no lugar onde eu estava, mas estava em mim, estava comigo. Felizmente, um, ido a Miramar, em pouco tempo fui provar que Fidel Tonemídio é Fidel Tonemídio. Fidel Tonemídio tem o seu nome, é um jovem que faz o esforço e foi muito engrandecedor para mim, orgulhei-me bastante do feedback que tive e da certeza com a qual eu tinha que estar a fazer bem as coisas, acima de tudo, porque os feedbacks muitas vezes são, às vezes, se calhar, um caminho que pode nos levar a, quer seja feedbacks positivos, quer seja negativos, podem ser mecanismos de distração. Então, a ideia é continuar à frente, independentemente dos feedbacks que temos, absorver o que é importante. Então, estando na Miramar, comecei lá com um programa de reportagens especiais, chamávamos de séries especiais. Era um programa episódico, cujas reportagens tinham uma continuidade. Um assunto era tratado sobre vários ângulos da abordagem e trazíamos vários elementos, quer em termos de storytelling, que é em termos de histórias bem contadas, histórias interessantes, e procurávamos sempre agregar ciência nisto, agregar utilidade pública aos assuntos que nós trazíamos, porque não vale a pena trazermos boas histórias, no entanto, no final, só ser uma boa história e não fazer nenhuma diferença, por exemplo, para a mudança de alguma política pública, não fazer nenhuma diferença para a reflexão das pessoas. Esse sempre foi o grande desafio do jornalismo televisivo moçambicano, sobretudo quando se fala de reportagens um pouco mais extensas, reportagens que devam trazer mais elementos que se interliguem entre si e no final seja uma reflexão comum, uma reflexão macro. A posterior fui abraçando outros desafios na TV Miramar, que é o balanço geral. Em algum tempo eu fui a cara dos diretos no balanço geral. A posterior foi-me proposto abraçar o desafio do Fala Moçambique, o principal jornal do Fala Moçambique. E o desafio, sem medo, porque eu sempre coloquei algo em mente: preparar-me para que as oportunidades não me encontrem despreparados. Muito antes de saber que eu fosse apresentar o Fala Moçambique, que é o principal bloco noticioso, eu já comigo mesmo em casa fazia alguns ensaios, simular apresentações. Eu just in case, se um dia me propuserem, eu vou lá. E assim foi. Felizmente, a adaptação foi fácil. Estive lá, as pessoas iam dando feedbacks, e sobre feedbacks é aquilo que eu disse anteriormente. Não devem ser mecanismos de distração, quer seja positivos ou negativos. Fui recebendo muito de pessoas esclarecidas, pessoas que acolá. No entanto, eu já fui. E assim, não, mês depois, recebo uma outra proposta profissional. O que é que sucede? A minha vida a nível pessoal mudou bastante, pois sou pai, sou esposo, sou chefe de família. Muitas decisões que eu tomo já agregam um conjunto de fatores. A minha mulher, a minha filha, o bem-estar. Então, já havia recebido antes uma proposta profissional. No entanto, aquilo que eu disse anteriormente, é preciso calcularmos os passos que nós vamos dar, tomar riscos calculados. Aceito abraçar este novo desafio. Não foi uma tarefa fácil desvincular-me
da Miramar, porque foi algo. A Miramar evolui muito na Miramar em termos profissionais, no entanto, as instituições existem por si só e nós pessoas passamos por elas. E eu disse para mim mesmo, tal como disse anteriormente, eu não sou uma pessoa estacionada, ainda me sinto jovem bastante para experimentar vários desafios e, tal como disse, experimentar de um desafio, tomar de um risco em algum lugar onde vamos, em algum lugar que nos garanta aprendizado, nós iremos parar. Então hoje estou a abraçar um novo projeto, né, que a posterior virá a público, vai saber o que é exatamente, o que é que vou lá fazer. No entanto, este é um pouco do percurso profissional meu. Há muita outra coisa que escapou, mas estamos em conversa, monopolizei a palavra. Vais fazendo perguntas e vou cá esclarecer o que tiver que esclarecer. Querido internauta, estamos hoje na companhia de Fidelton Emílio, ele que é jornalista, está a partilhar um pouco daquilo que é o seu percurso conosco. De lembrar que pode nos acompanhar em direto aqui no Facebook e também no YouTube, que é GMTV Moz. Lembrando, se ainda não nos segue, nos siga, por favor, ponha like, compartilhe as nossas páginas para que os nossos conteúdos possam alcançar a mais pessoas. Fidelton, durante a sua abordagem, falou que na adolescência a sua mãe esteve doente e terminou que acabou perdendo ela. Era adolescente e filho mais velho. De onde arranjou forças para prosseguir? Falou-nos que por ser irmão mais velho teve que prover para os seus irmãos mais novos, mas teve algo maior que o impulsionou a seguir. Pois, algo maior, na verdade, foi sempre honrar a minha mãe e honrar a minha mãe partia. Ela era uma pessoa que me dava muita força. Eu dizia que queria fazer algo, ela estava lá. Então, a minha continuidade está relacionada a isto, mas também algo que eu sou grato a Deus, que é ser uma pessoa esforçada, que é ser uma pessoa que cobra de mim mesmo. Então, isto começou desde pequeno. Quer seja na escola, eu sempre fui uma pessoa que exigia um pouco mais de si, uma pessoa que cobrava um pouco mais de si. E é algo nato que não vou cá descrever em termos de circunstâncias externas. Tem essa influência externa que eu disse, tinha que honrar a minha mãe. A minha mãe fez-me prometer lá algo já nos seus últimos dias, cuide dos seus irmãos. Eu disse que ia honrar isso e estou cá hoje a fazer esse esforço, a cuidar dos meus irmãos, puxá-los a serem melhores, puxá-los a aderirem a algo que eu digo para pessoas como nós, para pessoas com berço como nós. A escola é um bom amigo, porque eu, Fideldo, não estou aqui por algum milagre ou por a força do acaso, foi mesmo esforço. E esse esforço todos somos capazes de fazer à medida das capacidades intelectuais de cada um, né? É possível fazermos esse esforço, é possível sermos ajudados, ajudando-nos a nós mesmos. Como? Quando nós mostramos que precisamos de algo, de alguma ajuda, precisamos ir com elementos que digam, pá, que mostrem, que seja um indicador para que alguém diga, não, eu posso ajudar a pessoa, está a mostrar algum interesse. Então, procuro incutir isso nos meus irmãos, não tem sido tarefa fácil, mas procuro incutir isso neles. E são essas, tem este lado, que é uma coisa nata de esforçar-me pessoalmente, tem este lado que é a história de vida que eu tive, que eu disse, não, eu preciso prover melhores condições de vida para mim, para a minha família, e tem este lado que a minha mãe sempre incutiu, que tens que fazer algum esforço. E ela disse para mim que queria me ver a voar e que acredito eu, não duvido, a máxima certeza que ela estaria muito orgulhosa de estar aqui a ver o filho hoje. Muitas vezes quando eu fazia algum programa, eu olhava para a TV, eu olhava e dizia, poxa, se a minha mãe estivesse em vida, acho que ia olhar e apontar, meu filho está na TV. Então, são essas coisas que me fortalecem sempre, me deixam
com força para continuar, e desistir nunca foi parte dos meus ideais. Eu tenho uma teimosia em fazer algo, prefiro fazer algo sem dizer a outrem para que não tenha palpites, apenas faça. Eu tenho este lado, vou chamá-lo de um lado, se calhar um pouco egoísta, que faz-me egoísta, mas traz-me resultados, né? Então, a minha mãe sempre foi um bom incentivo, o meu esforço pessoal também, toda a história que eu vivi, tornaram-se um trampolim para que eu fizesse algum esforço e não fosse apenas um rapaz sofrido, um rapaz que perdeu a sua mãe, um rapaz que não tem não tem o que prover, não tem o que comer, não faz nada. E foi as pessoas que estão ao redor, as pessoas que me conhecem, sabem da minha história, sabem que foi mesmo de começar de baixo, underground, do zero, e crescer, e evoluir profissionalmente, evoluir a nível pessoal, de tal forma que a evolução profissional e a evolução pessoal são coisas que eu digo que devem andar juntas, mas nem sempre é assim. Tudo é compensado pelo esforço da outra coisa, é preciso sempre buscar-se aqui um equilíbrio. Tenho a minha mãe como inspiração, uma pessoa que sempre me incentivou a voar. A minha história de vida também sempre me serviu de inspiração, de tal forma que hoje, quando faço algo que não esteja de acordo com os meus ideais, faço uma correção a mim mesmo, lembrando do meu berço. E por isso que eu cresci uma pessoa altruísta, uma pessoa afetiva, uma pessoa dada às outras, cresci uma pessoa que se importa com o bem-estar do outro, isso felizmente, e eu gosto disso. Eu digo, assim, em gozo, que eu sou uma boa pessoa, e de facto sou uma pessoa de coração dado, uma pessoa que eu me importo com as outras pessoas, isso é algo que as pessoas que convivem comigo sabem, que as pessoas que convivem comigo realçam isso. E eu gosto disso, gosto de ser assim. O mundo tem das suas, mas nós somos a nossa essência, somos a nossa existência, é sermos originais em função daquilo que nós mesmos somos, é a melhor coisa que devemos ter. O mundo pode nos corromper, o mundo pode nos ser ingrato, mas quando estamos a ser originais, é a melhor coisa que podemos ser e que podemos ter. Então, é uma pergunta que se calhar lhe esteja a despertar curiosidade. Não falei cá do meu pai. O meu pai, após o divórcio e termos ido à Beira, criou-se cá uma distância. O meu pai tornou-se uma pessoa distante, de tal forma que a minha mãe acabou substituindo, acabou fazendo esse papel de mãe, pai, progenitora e tudo, provedora. E foi daí que fui aprendendo muito com ela. E logo, consequentemente, isso foi dando uma distância para o lado paterno, ou seja, do meu pai. Ele foi uma pessoa que não esteve lá, não procurou e tal. Fomos crescendo. A posterior, mais velhos, nós procuramos responder algumas questões. Liguei para o meu pai, ai, tudo bem, filho, ele aqui e tal. Olha, a receptividade não foi aquela que eu esperava de alguém que não fala com o filho há muito tempo e de repente o filho aparece. Não, então, foram coisas que eu não procurei buscar muito ou cavar muito, porque percebi que seriam coisas que me iam magoar, buscar esse amor paterno de alguém que não está lá para dar como eu quero que dê, ou sendo pai, não oferece esse espaço para recuperar, diga-se, o amor perdido, o tempo. Então, sempre houve essa distância por causa desses cenários que estou aqui a explicar, que não fiz nenhum esforço em me aproximar, no sentido de. Aliás, fiz, mas não dei continuidade porque não me queria magoar e, pá, senão cresci, até onde cresci, estou aqui, a vida continua, o meu pai está vivo e está bem, felizmente. Uma vez a outra tenho ligado porque eu sou eu, digo, pá, se ele está aqui, posso, ligo, não, só liguei para cumprimentar e tal.
Mas que o que eu tiro como lição disto, que as outras pessoas devem perceber, é que cada caso é um caso, e cada realidade é uma realidade, de tal forma que desenhamos um tipo ideal de família, que é pai, mãe, irmãos em casa, por exemplo, mas a realidade pode dar outras circunstâncias. Isto não pode ser razão de frustração, porque o que temos que perceber é uma família, tem a sua estrutura. Aquela é a família que nós temos, sem a estrutura tradicional de pai e mãe em casa. É, por exemplo, é uma mãe apenas, o pai está vivo, a mãe está ali a dar conta das crianças. É um cenário que a realidade ditou para que fosse assim. Por isso, essas coisas frustram mais quando vamos em termos comparativos, porque um amigo está com os seus pais, tu não tens aquela oportunidade, hoje é dia dos pais, não tens como ligar a alguém, pá, fica aquela ideia, eu estaria cá a ligar ao meu pai porque o meu amigo está a ligar ou está a mandar uma mensagem. Então são coisas que essa maturidade ganha-se com o tempo, essa percepção ganha-se com o tempo, que cada realidade é uma realidade, cada circunstância é uma circunstância, então é preciso respeitar isto. Eu sou feliz assim, felizmente, uh, de acordo com a realidade na qual eu estou, com as circunstâncias nas quais eu estou. Podia ser melhor, mas estou feliz. Disse que fazia tudo por sua mãe. De certeza que se ela estivesse aqui hoje, iria sentir orgulho do grande homem, do grande jornalista que se tornou. Disse também que sempre foi um sonho ser jornalista e que se ela estivesse aqui hoje, iria testemunhar. Sempre foi um sonho, sim, mas teve quem lhe inspirou para que isso se tornasse um sonho ou é mesmo nada? Teve alguma fonte de inspiração? É assim, eu, na altura, quando ainda só tínhamos a TVM, eu assistia a televisão e via o telejornal, que era, estava lá o Sérgio Marcos, o Hélio Jonas, são as pessoas que eu olhava e me despertaram isso. Eu também fiz parte da organização Continuadores, lá na Beira, e lá fui abrindo muito a mente, fui participando das sessões de parlamento infantil que exigiam que falássemos, tínhamos que formular questões, a semelhança do parlamento, mas o parlamento infantil. Então, são coisas que foram agregando ou despertando este potencial, este sonho, foram dando maturidade a este sonho e aquilo colou na minha cabeça, passo a palavra, eu não conseguia visualizar outro sonho senão o de ser jornalista. Não mesmo. Não tive fracos, ou digo, recaídas na ideia de não. E se eu fizesse, se eu fosse, por exemplo, astronauta, se eu fizesse direito para ser jurista, se eu fizesse, não. Eu sempre mantive firmeza e disse, eu quero ser jornalista e serei. Por isso eu sou muito feliz com a minha realização profissional, muito feliz mesmo, porque sonhei, idealizei, fui atrás, consegui e estou feliz por isso. Existem o indicador de sucesso para nós é geralmente muito diferenciado. Eu tenho o meu indicador de sucesso. Eu sou bem sucedido profissionalmente, felizmente, porque já mostrei o meu potencial, faço com amor, faço com gosto, faço com entusiasmo e quando vou fazer, eu sei que devo fazer bem. Então, esta é a graça de seguirmos um sonho. A quem estiver a assistir e tem um sonho, não desistir é uma das fórmulas. Existem muitas circunstâncias em volta daquilo que nós idealizamos. Eu contei algumas delas que me aconselharam que não devia fazer jornalismo, que devia fazer um curso para ser professor. Disseram que eu não havia de conseguir porque eram 25 vagas para milhares em todo o país. E era inimaginável que eu fosse admitir, mas eu acreditei e fiz esforço para tal. Não só acreditar, não só a fé, mas também fiz esforço para conseguir, fiz esforço para alcançar.
contada, a história é bonita, porque é contada de forma linear. No entanto, o percurso é outra coisa, são várias circunstâncias, são várias quedas, são várias peripécias, mas o sabor da vitória compensa todas e qualquer peripécias, quaisquer peripécias pelas quais nós tenhamos passado. O jornalismo foi uma profissão sempre de sonho, digo, repito, foi de sonho, por isso é que eu incentivo os outros a seguir os seus sonhos. São circunstâncias diferentes, mas eu dou esse incentivo e estou feliz por ser disso exemplo, alguém que sonhou, idealizou e conseguiu realizar. Muito bem. Era sonho antes, hoje é uma realidade. Fidel Tony Mídio é sim jornalista. Muitos parabéns. Falou agora há pouco, falou agora há pouco que as circunstâncias são sempre diferentes, os caminhos não são sempre iguais. Queria saber se enfrentou alguns desafios durante a carreira para se firmar como jornalista que é hoje, tirando aqueles que nos falou da vida acadêmica, durante este percurso de jornalista, teve algum desafio? De facto, desafios não faltam, mas o meu maior desafio, eu dissera antes, numa entrevista, que eu transformaria as dificuldades em desafios. De tal forma que os desafios, eu maleava os desafios para uma coisa mais suave. Um grande desafio que eu tive foi aceitar as formas diferentes de correção. As pessoas, aquilo que eu disse antes, corrigem, te ensinam de formas diferentes. Algumas delas não me eram muito simpáticas e aquilo me colocava muito frágil, muito sensível. Mas depois eu fui percebendo que era preciso eu absorver apenas o importante daquilo. Era preciso absorver apenas o importante daquilo que as pessoas diziam e tudo o resto deixar de lado. Superei esse desafio. O outro desafio é, na verdade, um desafio que eu digo que não é tanto um desafio, mas digo que é desafiador, temos que manter o nome, é desafiador, construirmos um nome, é desafiador, seguirmos em frente diante de várias outras circunstâncias e manter uma marca. Isso é feito com tempo. Quando vamos com muita sede para fazer isto, obviamente, se calhar não consigamos, porque existem processos, ou processos como estes levam o seu tempo, e quando não respeitamos esse tempo, muitas vezes somos frustrados. O desafio no jornalismo, para mim, é diário. É diário, de tal forma que a gratificação, a satisfação costuma ser em cada dia de trabalho, a gratificação, o prazer da profissão costuma ser em cada final do dia. A posterior, olhamos para a história e vemos que desfrutamos todo e cada dia da profissão. Desafios profissionais, já tivemos vários no terreno, vários desafios. Estás a trabalhar para um assunto e está difícil encontrar o tronco, o pescoço, a cabeça. São coisas do dia a dia que fazem parte da profissão, mas que eu abraço elas como desafios diários que a posterior oferecem pequenas vitórias, oferecem pequenas recompensas que no final tornam prazerosa esta profissão para mim. Uhum. Tem aquelas que considera grandes conquistas? Grandes conquistas. Profissionalmente, é o nome que eu criei, é a história que eu tenho, o percurso que eu tenho, que isto é algo que
que está comigo, é algo que sou eu, é algo que vive em mim, não se vai tirar de mim. Esta é uma satisfação, é uma gratidão que eu tenho. E a nível pessoal, evolui muito, com as circunstâncias da vida, com as vivências, com o aprendizado das relações sociais. Também tornei-me uma pessoa melhor, sei lidar melhor nas relações sociais. Nunca tive problemas, porque sempre fui uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa que não uma pessoa sem desaforos, uma pessoa que evita uma briga, uma pessoa que evita uma discussão pelo bem-estar e pela paz de espírito, felizmente. Algo de que sou grato, que também tenho hoje, é uma família. Felizmente, tenho hoje uma família. Me sinto homem na perspectiva profissional, na perspectiva familiar. Eu sou pai de uma menina, ela chama-se Olga, por sinal o nome da minha mamã. Esta foi a melhor homenagem que eu podia fazer a ela, eternizá-la. Então, a minha profissão, a minha filha, a minha família, a minha esposa, fazem parte do meu mundo hoje. É um pacote único que eu seguro com o pulso firme para manter. Fidelton Emílio é um jovem ainda, mas com um percurso admirável, com um percurso inspirador. Falou-nos que tem inspirado jovens, né? Quais são os seus maiores sonhos? Os meus sonhos. Vou dizer algo primeiro. Eu gosto de me sentir útil aos outros. Muito, gosto de me sentir útil aos outros. De tal forma que a cada vez que eu ajudo alguém, me vem uma satisfação fora do normal. O meu dia pode se fazer por isso. O meu maior sonho, agora, não é utópico, é uma realidade, é ajudar a realizar sonhos. Eu gosto disso, porque gosto da ideia de fazer parte do percurso dos outros, de fazer parte da realização dos outros com algum contributo, de tal forma que quem se aproxima de mim, busca algum tipo de ajuda, eu o faço na medida do possível, eu faço até onde posso. Eu já disse a pessoas, uma vez estava ali a falar do meu percurso também, numa turma de 4º ano de jornalismo. Eu falava para que eles se aproximassem e qualquer ajuda, à medida do que eu podia dar, porque para mim, se temos conhecimento e não partilhamos para a continuidade deste conhecimento, para mim é uma vida em vão, é uma existência vazia. Faz parte de mim gostar de partilhar, quer seja conhecimento, quer seja aquilo que eu puder. Então, hoje, tendo este percurso profissional, me vejo já em condições, me vejo já com um pouco mais de bagagem para ajudar os que estão a vir, os que estão a começar, os que querem seguir este caminho, os que querem alcançar suas metas diante de dificuldades, porque quando falo de dificuldades, muitas vezes costuma ser a barreira para muitos sonhos. Quando nós damos mais importância às dificuldades, numa perspectiva de eu não vou conseguir porque isto, eu digo que não. Acho que existe um outro ângulo que nós não olhamos para alcançar o que nós queremos ou para dar o primeiro passo naquilo que nós queremos, porque é também tudo uma questão de força de vontade. Outras coisas, mas a força de vontade é uma grande força motriz, é um grande indicador de interesse naquilo que nós queremos alcançar. Meu sonho é ajudar os outros a realizarem os seus sonhos. Isso vai me engrandecer bastante. Isto me engrandece bastante. Ser útil aos outros, ajudar os outros com o pouco que sei, é o melhor que eu posso fazer. É a melhor gratidão que eu posso ter ao mundo e é o melhor que posso fazer pelos outros. Eu particularmente acredito que Fidelton já esteja a ajudar muitas pessoas, porque Fidelton é bom em tornar os sonhos realidade. Temos uma prova sempre.
ser jornalista e hoje é um jornalista renomado aqui no nosso país. Falamos muito de Fidelton Emídio como jornalista, mas quem é Fidelton Emídio ou simplesmente Fidelton em casa, na família, nos amigos, na rua, tirando esse título de jornalista? Quem é Fidelton Emídio? Eu sempre achei interessante esta componente, porque antes da essência é a nossa existência, ou seja, antes de qualquer título que nós carregamos na sociedade, antes de qualquer status quo que nós tenhamos, temos o nosso eu, o nosso interior. Fidelton Emídio. Agora é muito difícil falar de mim, mas eu sou uma pessoa conversadora, gosto de me divertir, gosto de estar com amigos acima de tudo. Faço de amigos a família, faço da minha família o meu tesouro. Também gosto de estar com a minha família. Diversão, gosto de sair para conversar e tal, estar com amigos. Sou um jovem que se socializa, felizmente. Em casa, gosto de, quando é domingo, por exemplo, não vamos sair, não temos uma saída familiar marcada, fico ali a ver um seriado, um filme. Em dias de futebol, também gosto de ver futebol. Já há muito que não corro, que não jogo futebol. Jogava futebol 11, mas depois com as outras coisas fui escasseando tempo para tal. Gosto de ver futebol, sobretudo quando são as minhas equipes favoritas. E eu gosto de ver também basquetebol, quando também é a minha equipe favorita. E gosto muito de cultura geral, ou seja, tem jogos que nós fazemos, por exemplo, Quem Quer Ser Milionário, 30 segundos. Eu gosto de jogos que estimulam a mente, com as pessoas com quem eu convivo. Gosto desses jogos desafiadores. Estamos aqui, por exemplo, em minha casa, sentados a bater um papo e estamos ali também a fazer coisas que estimulam a mente, ou seja, eu procuro criar um circuito, um círculo que sempre agrega algum valor, acrescenta algum valor. E já agora esta é uma componente muito importante das nossas companhias, as pessoas com quem nós passamos a maior parte do tempo. Existem coisas que, quando nós queremos fazer, algumas companhias não são favoráveis a isto. E companhias positivas, companhias que acrescentam, são a melhor recomendação que eu deixo para jovens, porque tal como eu disse no outro dia, que o problema não é falta de foco, o problema são as coisas que te podem tirar do foco, o problema são as inúmeras distrações que existem para tal, que te podem tirar do caminho para alcançar os seus objetivos. Eu sou um pai, hoje pai, grato por isso, sou uma pessoa muito afetiva, gosto de brincar com a minha filha, com a minha mulher, gosto de estar com a minha família, faço muito gosto disso. E estar com meus amigos, conversar, divertir-me, são coisas que eu também priorizo bastante, numa perspectiva em que é preciso, sou jovem, esta é a vida, e este lado de diversão, de hobbies, já disse, são jogos para mim de cultura geral, que acrescentam algum conhecimento, ou mesmo quando estou sozinho ao celular, tem jogos, por exemplo, Quem Quer Ser Milionário, eu gosto de jogar porque estimula sempre a minha mente. Tem livros que eu começo a ler, mas tenho um problema. Começo a ler um livro, paro a metade, começo a ler outro. Começo a ler e quando acho outro interessante, leio, mas também gosto muito de ler livros comportamentais, que falam de psicologia social, porque gosto muito de entender a mente dos outros, gosto muito de ter interpretação para cada ação das pessoas, né? Ter uma componente científica, ter ciência naquilo que vai dizer sobre a interpretação de um comportamento, são coisas que eu gosto bastante. Perdão. Isto compõe o Fidelton. Não disse, eu gosto de cozinhar, gosto de cozinhar e sei cozinhar, felizmente, mas nos últimos tempos a esposa cá não deixa, porque não quer sentir invasão do território. Então, uma vez a outra, ponho a mão na cozinha,
este último domingo, por exemplo, eu que estava na cozinha, acordei com moral e tal, e fiz questão de o fazer. Então, procuro dar valor, dar significado, dar importância ao meu tempo e a cada momento bom que eu tenho, desfrutá-lo ao máximo. Resumindo, Fidelton Emílio é social e amigo. Fidelton, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa, mas antes vamos passar aqui para um quiz bem rápido e ia pedir que respondesse objetivamente, é mesmo um quiz para terminarmos. Para começar, o que mais gosta de fazer nos tempos livres? Se calhar alguma dessas questões já tenha respondido, mas vamos só recapitular. O que gosta de fazer nos tempos livres? Divertir-me, estar com amigos e família. Cor favorita? Preto, azul escuro e cinza. Desporto favorito? Futebol, futebol de salão, gosto de assistir futebol, gosto de assistir basquetebol. Prato favorito? Lulas grelhadas com legumes, com um pouquinho Sabe, de arroz e tal. diz que é um bom cozinheiro, sabe preparar o seu prato favorito? Felizmente sei. Que bom. Religião? Eu sou cristão, né? Sou da Evangélica Assembleia de Deus. Certo. Durante a abordagem, falou um pouquinho de Deus. Gostava de saber o que significa Deus na sua vida, o que é Deus para ti? Para mim, Deus é uma figura omnipotente a quem eu pessoalmente atribuo todas as minhas glórias, todas as minhas bênçãos, tudo que me acontece, quer seja de bom ou quer seja de mau, tem algum significado, porque é com Deus com quem eu converso e procuro respostas, e é com Deus, é para Deus a quem eu tenho a gratidão de tudo que me acontece. Primeiro Deus, felizmente. Amém, amém. Quais são os seus maiores medos? Meus medos, parecendo que não, porque eu sou uma pessoa um pouco descolada. O que é que acontece? As pessoas a quem eu amo com tudo. Sou uma pessoa afetiva, naturalmente, e não escondo isso, gosto disso. E eu tenho medo de perder as pessoas a quem eu amo. E este é o meu medo. Que medo de perder as pessoas que ama. E por fim, tem alguém que gostaria de pedir perdão ou se calhar de perdoar? Este é o momento. Alguém a quem eu gostaria de pedir perdão? Na verdade, nem é só uma pessoa. É assim, no percurso da vida nós conhecemos muita gente. Eu fui merecedor de ajuda de muitas pessoas, de tal forma que em toda a vida, em todo este percurso, não consegui ser grato a elas como se calhar elas esperavam ou como eu mesmo esperei que fosse. E a quem me tenha ajudado, que tenha visto ingratidão de minha parte, peço perdão, mas não retiro, estimo bastante a cada apoio, a cada ajuda dada durante o meu percurso, que até hoje, até ao fim, ninguém é sozinho, ninguém é uma ilha, precisaremos sempre um dos outros. E perdoar, eu perdoo, eu sou fácil, eu sou uma pessoa permissiva, naturalmente, tolerante, e eu perdoo. Perdoar não significa conviver, né? Então, tenho este lado, eu perdoo, e perdoar é o sinônimo de paz comigo mesmo. Então, Muito bem, muito bem. Neste momento, eu ia pedir para que prestasse atenção aqui à nossa tela. A produção preparou algo especial para ti. Olha, falar de Fidel é falar de um irmão, na verdade. Não apenas um amigo, mas alguém que tornou-se um irmão, mesmo pelo tempo de convívio que temos juntos e pelo tempo de amizade, ou seja, de irmandade. Falar de Fidel é falar de alguém muito especial, é falar de alguém que
quase que tem um percurso semelhante ao meu, seja a nível estudantil, seja a nível da carreira profissional. Falar de Fidel é falar de um jovem focado, é falar de um jovem que almeja alcançar aquilo que são os seus desejos, é falar de um jovem que não olha apenas por ele, olha pelos amigos, olha pelos seus irmãos, olha para toda a gente que o rodeia. Falar de Fidel é falar de alguém muito especial. Faltam-me palavras para descrever esta pessoa, descrever este amigo, descrever este irmão. Falar de Fidel é falar de alguém que, olha, super cool, alguém super fixe, alguém que se preocupa sempre com os outros. Falar de Fidel é falar de um profissional da área de comunicação muito bem dotado de todas as ferramentas que se pode exigir. Falar de Fidel é falar de alguém que nós temos orgulho de tê-lo em nossas vidas. Falar de Fidel é falar de alguém que tu olhas e dizes: este tem tudo para granjear aquilo que almeja ou conquistar aquilo que almeja. Falar de Fidel é falar de alguém que tu vês que daqui a mais algum tempo o sucesso só vai explodir. Aliás, ao longo da vida este sucesso vai aparecendo de forma cautelosa, de forma minuciosa, mas falar de Fidel é falar de alguém muito especial, é falar de alguém que eu amo do fundo do meu coração, é falar de alguém que faz parte da minha vida. E eu só tenho a agradecer por ele fazer parte da minha vida. E tudo que eu desejo ao Fidel, do fundo do meu coração, é sucessos e mais sucessos. Nada, isso não. Eu tenho informação que nós temos mais uma surpresa. Mas, assim não. Fidel, irmão, viva! Estou aqui para parabenizar-te pelo excelente profissional que tu te tornaste e pelo belo trabalho que tu tens nos mostrado dia após dia. E estou aqui para lhe dar força, irmão, que continue sendo este profissional exemplar e que continues trabalhando arduamente para que consigas alcançar os teus objetivos. E tu sabes que sempre lhe digo que sempre estás nas minhas orações. A tua vitória é minha, irmão. E parabéns, força, irmão. E sem deixar de contar algo engraçado que acontecia com a gente quando era um pouco mais novinho. E que o que é? Lembra-se, irmão, da expressão que nós usamos: vamos gastar esse dinheiro e vamos repor. E sempre acabávamos por gastando o dinheiro da mamã Alcina e não tínhamos como repor. Dia seguinte ficávamos assim, todos assim, sérios, e tu falavas: marido, o que nós fizemos foi espírito mau e não temos como repor esse dinheiro. E daí acabávamos por ouvir da mamã Alcina. E das vezes que saíamos para nos divertirmos e tínhamos que esperar a hora o último transporte público, e naquela diversão acabávamos por ficar assim perdidos e passava da hora, nós ficávamos ali sem saber como voltar, mas no fim acabávamos voltando. E foram histórias muito engraçadas que nós tivemos, e me orgulho hoje de estarmos aqui já um pouco adultos e conseguirmos ver que foram fases boas, bem passadas, e hoje somos profissionais exemplares. Então força aí, irmão, continue sendo esse Fidel sensível, carinhoso, o Fidel que vai atrás do que quer.
força aí, irmão. Deus é contigo, pá. Essas eram as surpresas que tínhamos para esse papel. Opa. Alguma Não, palavra? já. Não. Melhor não. O feedback era afetivo no início, nós estamos aqui a ver, estamos aqui a confirmar que ele é afetivo. Não faz isso comigo, não. Pode expressar à vontade. Não, já. Quando chego a essa fase, prefiro inventar fugas. Tá certo. Nós chegamos ao final da nossa conversa. Foi uma conversa mesmo inspiradora, acredito que inspirou a muita gente, a muitos jovens, especialmente lá em casa. Gostava que deixasse ficar aqui algumas considerações finais. Acredito que já consiga falar. Bom, já estou com um psicológico mexido, mas ok, deixa-me cá concentrar-me. Vou falar primeiro profissionalmente a todos os jovens, que eu digo que é o meu público-alvo, porque são pessoas a quem eu busco inspirar e são pessoas que muitas vezes aproximam-se e dizem que apreciam o meu trabalho ou querem alguma orientação. Eu dou toda a força a todo aquele jovem que, perante e apesar das circunstâncias, procura dar a volta por cima. A esses eu chamo vencedores. E mais, a fé é acompanhada de trabalho. As nossas orações devem ser acompanhadas de algum esforço. E mais digo, como eu gosto de dizer, não somos árvores, vamos nos mover. Em algum lugar chegaremos. Digo isso aos jovens. E a minha família, dizer que é o que eu tenho de mais importante, é o que eu prezo bastante, é parte de mim, sou eu. Tem sido a razão da alegria dos meus dias e mais que eu vou dizer de fundo de coração é que a minha família gerou-me vários outros propósitos. Quando constituí família, comecei a descobrir que podia fazer muito mais por mim para evoluir profissionalmente e poderia ir muito mais além. Isso pelas pessoas que estão ao meu redor, no caso a minha família, pelas pessoas que apoiam, pelas pessoas que olham por mim e acreditam. Vamos trabalhar, vamos atrás de que nós almejamos. Falado, tal como eu disse, parece um pouco romântico, parece um pouco linear. Feito tem os seus desafios, mas vamos a isso. Muito obrigada, Fidelton Emídio, pelas considerações finais. Muito obrigada também por ter aceito ao nosso convite. Esperamos poder contar consigo numa próxima oportunidade. E assim, querido internauta que esteve conosco até agora, estivemos hoje na companhia do jornalista Fidelton Emídio, ele que contou um pouquinho do seu percurso. Obrigada por nos acompanhar sempre. Continue com a restante programação da GMTV e nos vemos na próxima semana aqui para mais um Percursos. Tchau, tchau.